Em um mundo onde as civilizações são isoladas uma das outras pelo governo, a história começa com dois irmãos que, após uma tragédia em sua família, misteriosamente causada por seu pai, são jogados em um orfanato e lá se deparam com a verdadeira realidade do mundo. Após passarem pelo inferno de sua infância juntos, os dois lutam para sobreviver e aprender a controlar seus poderes, que aparecem repentinamente após a tragédia. Em um mundo onde existe o paralelo entre assassinos e governo, cada irmão seguirá seu caminho com o objetivo de buscar vingança, um com o governo e o outro como assassino. Buscarão cada um ao seu jeito a forma de, acho que deve ser de como se vingar em um caminho que os tornará inimigos. Caminho esse que ainda esconde um mal cuja história está ligada não só ao passado deles, mas também ao futuro destino do mundo inteiro. O que eu diria aqui é uma coisa que faz um bom tempo até que eu não falo aqui nos vídeos, mas eu lembro de já ter falado em alguns vídeos mais antigos. Por serem mais antigos, vale a pena a gente reiterar aqui de novo. Aqui a gente tem várias etapas nessa história, né? Então a gente tem a questão deles no orfanato, aprendendo mais sobre ali, a questão de como eles saem do orfanato, de como que eles chegam nos cargos e nas posições onde eles estão e o que eles vão fazer uma vez que eles estão nessas posições, né? Isso rende uma história de, sei lá, 350 capítulos. Só que, como eu já disse várias vezes aqui no canal, né? Tá começando a escurecer aqui, deixa eu dar uma aumentada aqui na luz para ficar um pouco melhor. Acho que melhorou um pouco. Como eu já disse algumas vezes aqui no canal, se for tentar fazer uma história de 350 capítulos, você vai levar mais de 20 anos para fazer. E provavelmente essa história corre o grande risco, a maior probabilidade é de ela não ser terminada. E uma das coisas que eu sempre falo aqui, que eu menos quero que aconteça, que eu não quero que aconteça, que eu quero evitar que aconteça, é que mangás bons feitos por brasileiros parem na metade. E isso é o que mais acontece, porque a gente não tem toda aquela questão de ter realmente um mercado de trabalho e tal, onde você vai fazer o seu mangá, vai publicar, vai receber para isso, vai ser pago para isso e vai poder dedicar a sua vida para isso. Então, com base em todas essas coisas, a gente chega à conclusão de que não dá para querer fazer um mangá como os japoneses estando no Brasil, porque a gente não tem ali as mesmas condições para que a gente possa fazer isso, né? Um mangá de 350 capítulos feito no Japão termina ali em, sei lá, 5, 6 anos. Um mangá de 350 capítulos no Brasil leva uma vida inteira para ser feita. Você vai começar ali quando você é adolescente, vai terminar quando você for um idoso, talvez nem conseguir desenhar mais. Então, a gente tem que fazer o quê? Tentar encurtar um pouco esses caminhos. E aí, o que eu faria aqui nessa história? Eu iria por dois caminhos distintos. O primeiro, seguindo na série padrão, vários capítulos seguidos, eu já começaria com esses irmãos estando na posição onde eles estão e trabalharia a infância, o passado, todas as questões como flashbacks. Talvez eu mostraria ali vamos dizer assim, iniciaria, né, com um prólogo ali falando, né, sobre esse passado deles mais ou menos, principalmente sobre a tragédia familiar, etc, como que cada um reagiu àquela tragédia familiar no momento em que a tragédia aconteceu. Terminaria com eles, esse prólogo terminaria com eles indo pro orfanato. Depois eu cortaria, faria um time skip para mostrar já um no governo e outro já na Liga dos Assassinos, cumprindo ali suas missões, e a partir daí desenvolveria como que foi a relação deles, o que aconteceu no orfanato, como que eles foram se desenvolvendo para chegar naquelas posições e como que eles têm a visão separada. E aí, beleza, iria trabalhando o restante da história aqui que o autor imaginou, enfim, de como que eles vão chegar nessa vingança e como que isso tem a ver com essa outra história do passado que está ligada com o destino do mundo, etc. E aí desenvolveria toda essa parte, mas eu encurtaria todo esse outro caminho para que a gente não ficasse ali, sei lá, vários capítulos acompanhando eles como criança no orfanato, depois vários capítulos acompanhando como que eles chegaram ali na posição onde eles estão no governo e na guilda dos assassinos, vou chamar de guilda. E aí depois só continuar. Então, tipo, a gente teria toda uma história gigante para chegar no ponto onde a gente vai ver a trama avançar de fato em direção ao que ela vai ser de verdade, que é a questão da vingança ali, do destino do mundo, etc, que está em jogo no meio dessa trama política aí, etc. Então eu já iria direto para os finalmente, entre aspas, não finalmente, né? Mas assim, eu já iria direto para o ponto máximo de ascensão social dos personagens, vamos chamar assim, e aí trabalharia essas outras etapas com flashbacks, com diálogos, enfim, iria trabalhando, construindo o background à medida que a história anda em direção ao seu conflito principal. Outra forma de fazer isso que eu faria seria dividir talvez a história ali em uns 3 volumes.
Só que daí eu faria essa história de um modo que ela contasse histórias fechadas em cada um dos volumes. Então, onde o primeiro volume eu mostraria o período no orfanato, e a ideia seria criar uma história fechada no orfanato, de eles tentando fugir, de eles conhecendo certas coisas sobre o mundo e já começando a estabelecer sua personalidade como que vai ser, terminando com eles fugindo. E aí quando eu digo terminando com eles fugindo, é como se aquilo realmente fosse o final da história. Como se eu quisesse contar uma história só deles no orfanato. Aí, num volume 2, eu contaria toda a trajetória deles até eles chegarem ali no governo e no lance dos assassinos. Então eu mostraria onde o foco da história seria como que esses irmãos que estavam juntos se dividiram. Então seriam eles vivenciando situações que iriam fazer eles terem visões opostas a ponto de eles se dividirem e irem para caminhos completamente diferentes e praticamente virarem inimigos. Então eu contaria uma história de começo, meio e fim, criaria uma trama onde o objetivo dela seria iniciar com irmãos que estão juntos ali com o mesmo objetivo, e terminar com irmãos que estão em caminhos completamente opostos. E aí, num terceiro volume, eu começaria de onde eu começaria a série, que seria com esses irmãos ali, um no governo e um na guilda dos assassinos, e eles já seguindo seus objetivos e realizando a vingança e tendo todo esse outro contexto aí maior, mais épico, etc. acontecendo. E aí eu faria esses 3 volumes de histórias fechadas, que é mais ou menos como eu faço ali com o Makai, né? Eu tenho uma história fechada, depois eu tenho um volume 2 que continua aquela história, mas ambas são histórias fechadas. Você pegar aqui esse volume aqui de Makai, você vai ler e não necessariamente você vai pensar, vai terminar num lugar que fala continua na próxima edição. Não, você vai ler aqui e vai ser uma história fechada. Eu tenho um objetivo aqui, por mais que eu tenha uma história maior por trás acontecendo. Quando você pega o outro volume de Makai, né, o Makai Meio Swarga, você também tem uma história fechada acontecendo que continua eventos dessa história aqui, porém também é fechada. Você pode só pegar o Makai Meio Swarga sem necessariamente ler esse volume de Makai Meio, que você vai conseguir entender e captar a história. Seria mais ou menos algo assim que eu faria. Isso iria encurtar bastante a história, né? Então talvez iria diminuir muito ali certos avanços da trama, do roteiro, que talvez e acontecimentos que talvez o autor queria pôr, mas eu acho que funcionaria melhor dado o tempo para poder contar essa história de uma maneira mais rápida, mais concisa e ter ali os 3 volumes prontos e tal. Eu acho que funcionaria melhor. É um conselho que eu vivo dando aqui no canal sobre um jeito de contar a sua história e tal, sem ficar muito dependente dessa questão de ficar fazendo capítulo atrás de capítulo e acabar largando a história na metade. Porque nesse modelo, vamos supor que se você fizesse ali o volume 1 e aí tivesse vários problemas pessoais que te impedissem de continuar fazendo, o volume 1 ele tá fechado. Ele conta uma história fechada ali que você consegue publicar, mostrar para as pessoas e elas vão conseguir ler e vão se dar por satisfeito com aquela história. E quando você lançar um volume 2, as pessoas vão estar empolgadas, etc. e tudo mais, só que não vão estar completamente dependentes daquilo ali, de modo que você pode até criar uma certa antipatia. O fato de Hooligan estar na metade e estar parado há anos gera uma certa antipatia de tipo, pô, eu li ali, eu quero ver a continuação e não tem continuação e tal. É uma situação ruim que eu não desejo para ninguém, e é por isso que eu dou essa ideia aqui, mas acredito que essa história funciona das duas formas, desde que o autor consiga ter a disciplina para seguir com uma série do começo até o final. O que eu tenho que dizer que não é só uma questão de disciplina, mas é uma questão de sorte também, de a vida deixar, a vida permitir, né, as próprias situações da vida do autor permitirem que ele consiga fazer isso durante tantos anos.